Imagine por um momento que você é uma criança de apenas 7 anos. Imagine que a pessoa mais importante da sua vida, aquela que te dá colo quando você tem pesadelo, que faz o seu lanche favorito, que canta para você dormir, está deitada numa cama de hospital, ligada a tubos e máquinas. Imagine o desespero, o medo, a sensação de impotência. Esta é a história de um menino que se recusou a aceitar que não havia mais nada a fazer. Uma história que vai te emocionar, te surpreender e talvez mudar a forma como você enxerga o poder da fé. Naquela manhã, porém, algo estava diferente. Marina sentiu uma dor estranha no peito, uma fadiga que não conseguia explicar. Pensou que fosse apenas cansaço do trabalho, afinal, ser professora e mãe solteira não era tarefa fácil. Preparou o café, levou Gabriel para a escola, foi trabalhar, mas durante o dia, a dor só piorou. Tudo começou numa manhã de abril que parecia comum como qualquer outra. Marina acordou cedo como sempre fazia, para preparar o café da manhã do seu filho Gabriel. Ela era uma mulher de 32 anos, professora de escola primária, daquelas pessoas que iluminam qualquer ambiente com seu sorriso. Gabriel, seu único filho, era sua vida inteira. Um menino esperto, cheio de energia, com olhos castanhos brilhantes que pareciam guardar toda a curiosidade do mundo. "Mãe, você está bem?" perguntou Gabriel quando ela foi buscá-lo na escola. Havia uma preocupação genuína na voz do menino, aquela intuição especial que as crianças têm para perceber quando algo não está certo. "Estou sim, meu amor. Só um pouco cansada", mentiu Marina, forçando um sorriso. Ela não queria preocupar o filho. Como mãe, seu instinto era protegê-lo de qualquer sofrimento, mesmo que isso significasse esconder sua própria dor. Mas as crianças percebem tudo, não é mesmo? Gabriel notou que sua mãe não comeu quase nada no jantar, que ela se deitou mais cedo que o normal, que seu sorriso não chegava aos olhos. Naquela noite ele ficou acordado por muito tempo, olhando para o teto com um aperto no peito que não conseguia explicar. Mãe, o que está acontecendo?" gritou o menino, o pânico tomando conta de sua voz pequena. Marina tentou se sentar, mas não conseguiu. "Gabriel, filho, chama a vizinha, por favor. Rápido." Na manhã seguinte, Marina não conseguiu se levantar. A dor no peito havia se intensificado tanto que ela mal conseguia respirar. Gabriel encontrou sua mãe na cama, pálida, suando frio com a respiração ofegante, mas Gabriel podia ver nos olhos da vizinha que ela também estava assustada. Quando os paramédicos chegaram, a movimentação foi intensa. Eles colocaram Marina numa maca, ligaram equipamentos, falavam em códigos que o menino não entendia. Tudo aconteceu muito rápido. "Vai ficar tudo bem, meu filho", disse Dona Rosa, abraçando Gabriel enquanto esperavam a ambulância. "Sua mãe é forte, ela vai ficar bem." Dona Rosa, a vizinha do apartamento ao lado, era uma senhora de 65 anos que sempre teve um carinho especial por Gabriel. Quando viu Marina naquele estado, não hesitou nem um segundo. Chamou a ambulância imediatamente. Gabriel assistiu a ambulância partir, as luzes vermelhas e azuis se afastando até desaparecerem na esquina. Naquele momento algo se partiu dentro do peito do menino. Era como se o mundo inteiro tivesse perdido as cores. "Você vai com a Dona Rosa, filho. Vamos nos encontrar no hospital, está bem?" disse Marina, sua voz fraca mas tentando soar tranquilizadora. "Posso ir com ela?" perguntou Gabriel, segurando a mão da mãe enquanto ela era levada para a ambulância. "Paciente de 32 anos, dor torácica intensa, dispneia, sinais vitais instáveis", respondeu a enfermeira. No hospital, os médicos correram contra o tempo. Marina foi levada direto para a emergência, onde uma equipe de cardiologistas a esperava. Dr. Roberto Mendes, um médico experiente com mais de 20 anos de profissão, foi quem assumiu o caso. "O que temos aqui?" perguntou o Dr. Roberto, analisando os primeiros exames. Os exames iniciais revelaram algo que deixou toda a equipe médica perplexa. Marina estava sofrendo de uma cardiomiopatia dilatada severa, uma condição em que o coração se torna aumentado e fraco, perdendo sua capacidade de bombear sangue eficientemente. O mais estranho era que ela não tinha histórico familiar da doença, não tinha fatores de risco óbvios. Como uma mulher jovem saudável desenvolve uma condição dessas do nada?
murmurou Dr. Roberto para si mesmo, estudando os resultados dos exames. Enquanto isso, Gabriel estava na sala de espera com Dona Rosa, balançando as pernas numa cadeira que era grande demais para ele. Cada minuto parecia uma eternidade. Ele observava as pessoas passando pelos corredores, médicos apressados, enfermeiras carregando equipamentos, famílias chorando, outras celebrando. Era um mundo de emoções intensas que o menino estava experimentando pela primeira vez. A vizinha olhou para aqueles olhos castanhos cheios de lágrimas e sentiu o coração se apertar. Claro que vai, meu anjo, os médicos aqui são muito bons. Mas por dentro Dona Rosa estava tão assustada quanto Gabriel. Ela havia visto o estado de Marina quando a ambulância chegou. Não parecia nada bom. Dona Rosa, minha mãe vai ficar boa? Perguntou Gabriel, sua voz pequena ecoando na sala de espera. Horas se passaram antes que Dr. Roberto finalmente aparecesse na sala de espera. Seu rosto estava sério, carregado com o peso de más notícias que ele havia dado tantas vezes ao longo de sua carreira, mas que nunca ficava mais fácil. Vocês são da família da Marina? Perguntou o médico. Eu sou o filho dela, disse Gabriel, saltando da cadeira. Como ela está? Posso vê-la? Mas vocês podem consertar, né? Vocês são médicos, disse Gabriel, sua voz cheia de uma confiança inocente que partiu o coração do Dr. Roberto. Estamos fazendo tudo o que podemos, filho. Mas é uma situação muito séria. Dr. Roberto se ajoelhou para ficar na altura do menino. Era algo que ele sempre fazia quando precisava falar com crianças. Gabriel, sua mãe, está muito doente. O coração dela não está funcionando como deveria. Quando Gabriel entrou na UTI e viu sua mãe pela primeira vez, o choque foi imenso. Marina estava conectada a diversos equipamentos, tubos saindo de seu nariz e boca, monitores bipando constantemente. Ela parecia tão pequena naquela cama grande e tão frágil. Dr. Roberto olhou para Dona Rosa, que assentiu. Pode, mas só por alguns minutos. Ela está descansando. Gabriel não entendeu completamente o que o médico estava tentando dizer, mas percebeu pela expressão em seu rosto que não eram boas notícias. Eu posso vê-la? Mãe, você vai ficar boa? Perguntou Gabriel, segurando a mão dela com suas mãozinhas pequenas. Mãe? Sussurrou Gabriel, se aproximando devagar. Marina abriu os olhos com dificuldade. Quando viu o filho, tentou sorrir, mas até isso parecia doloroso. Oi, meu amor. Marina queria dizer que sim, queria tranquilizar seu filho, mas as palavras não saíam. Ela apenas apertou a mão dele levemente. Naquela noite, Gabriel ficou na casa de Dona Rosa. Ele mal conseguiu comer alguma coisa no jantar. Ficou quieto, perdido em pensamentos que eram pesados demais para uma criança de 7 anos carregar. O tempo acabou, filho, disse a enfermeira gentilmente. Sua mãe precisa descansar. Gabriel, você quer conversar sobre alguma coisa? Perguntou Dona Rosa, sentando ao lado dele no sofá. Dona Rosa, a senhora acredita em Deus? Perguntou Gabriel de repente. A pergunta pegou a vizinha de surpresa. Acredito sim, meu filho. Por quê? Minha mãe sempre me ensinou que quando a gente está com medo ou precisando de ajuda, a gente pode conversar com Deus, que Ele escuta. Gabriel ficou em silêncio por um momento, processando. Então, se eu pedir para Ele curar minha mãe, Ele vai curar? Sua mãe está certa. Deus sempre escuta. Dona Rosa sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Como explicar para uma criança que às vezes as orações não são respondidas da forma que esperamos? Como falar sobre a complexidade da fé para alguém que via o mundo de forma tão simples e pura? Gabriel, Deus sempre escuta nossas orações, mas às vezes Ele responde de maneiras que a gente não entende. Eu vou orar pela minha mãe, disse Gabriel com uma determinação que surpreendeu Dona Rosa. Vou orar até ela ficar boa. Deus, eu sei que o Senhor está aí. Minha mãe sempre me disse que o Senhor cuida da gente. Por favor, cuida da minha mãe. Ela é a pessoa mais boa do mundo inteiro. Ela me ensina coisas, me faz comida gostosa, me dá abraço quando eu tenho pesadelo. Eu preciso dela, Deus. Por favor, faz ela ficar boa. Eu prometo que vou ser um menino ainda mais obediente. Prometo que vou ajudar mais em casa. Só não deixa minha mãe ir embora. As lágrimas escorriam pelo rosto do menino enquanto ele orava.
Era uma oração desesperada, honesta, vinda do fundo do coração de uma criança que estava enfrentando o maior medo de sua vida. Naquela noite, Gabriel se ajoelhou ao lado da cama que Dona Rosa havia preparado para ele. Com as mãozinhas juntas e os olhos fechados, ele começou a orar com uma fé que só as crianças possuem. No hospital, a situação de Marina estava se deteriorando rapidamente. Dr. Roberto e sua equipe trabalhavam incansavelmente, testando diferentes medicamentos, ajustando equipamentos, mas nada parecia funcionar. O coração dela estava falhando cada vez mais. Dona Rosa, que estava do outro lado da porta, escutou cada palavra e chorou junto com ele. Doutor, a função cardíaca dela está em 15%, informou a enfermeira, mostrando os últimos resultados. Dr. Roberto balançou a cabeça preocupado. Em seus 20 anos de medicina, ele havia visto muitos casos difíceis, mas algo sobre Marina o tocava de forma especial. Talvez fosse o fato de ela ser tão jovem, talvez fosse pensar no menino que estava esperando por notícias. Vamos tentar o protocolo de suporte avançado, decidiu o médico. E chame o Dr. Silva da cardiologia. Quero uma segunda opinião. Dr. Silva, um cardiologista renomado, chegou no meio da madrugada. Depois de examinar Marina e revisar todos os exames, sua expressão era sombria. As chances de recuperação são mínimas. Estamos falando de uma situação terminal? Roberto, vou ser franco com você, disse Dr. Silva. Esta é uma das cardiomiopatias mais severas que já vi. O coração dela está funcionando apenas 15% da capacidade normal. Com medicamentos podemos tentar estabilizar, mas... Enquanto isso, Gabriel havia acordado no meio da madrugada. Não conseguia dormir pensando na mãe, silenciosamente saiu da cama e foi até a janela, olhando para as estrelas. Dr. Roberto sentiu o peso daquelas palavras. Como ele iria contar isso para Gabriel? Deus, eu sei que é tarde, mas eu não consigo dormir, sussurrou para o céu estrelado. Eu continuo preocupado com a minha mãe. Os médicos disseram que ela está muito doente, mas eu sei que o Senhor pode curar ela. Minha mãe sempre me contou histórias da Bíblia sobre pessoas que o Senhor curou. Por favor, cura minha mãe também. Dr. Roberto está vindo falar com vocês, disse a enfermeira quando chegaram. Gabriel ficou ali por quase uma hora orando, conversando com Deus como se ele fosse seu melhor amigo. Havia uma simplicidade e uma pureza em sua fé que era tocante. Na manhã seguinte, Dona Rosa levou Gabriel de volta ao hospital. O menino estava ansioso para ver a mãe, mas também com medo do que poderia encontrar. Gabriel sentiu o estômago se apertar. Ele havia aprendido que quando os médicos queriam conversar, geralmente não eram boas notícias. Eles se sentaram numa sala pequena reservada para essas conversas difíceis. Dr. Roberto havia ensaiado mentalmente como iria explicar a situação para uma criança de 7 anos. Dr. Roberto apareceu alguns minutos depois, com a mesma expressão séria do dia anterior. Gabriel, Dona Rosa, vamos conversar. Gabriel, o coração da sua mãe está muito doente. Mais doente do que pensávamos inicialmente. Dr. Roberto suspirou. Filho, nós estamos fazendo tudo o que podemos, mas, às vezes a medicina tem limites. Mas vocês podem consertar, né? Perguntou Gabriel, sua voz cheia de esperança. Gabriel não entendeu completamente, mas viu que Dona Rosa começou a chorar. Isso o assustou mais do que as palavras do médico. Eu posso ver minha mãe? Pode, mas ela está dormindo. Os remédios fazem ela dormir bastante. As enfermeiras que estavam no quarto ficaram emocionadas ao ver aquele menino pequeno, tentando ser forte para a mãe. Gabriel se aproximou da cama e segurou a mão da mãe. Mãe, eu sei que você não pode me escutar, mas eu quero que você saiba que eu estou orando por você. Deus vai cuidar da gente, mãe. Ele prometeu. Quando Gabriel entrou na UTI, Marina estava inconsciente. Os equipamentos continuavam bipando, mas ela parecia ainda mais frágil que no dia anterior. Naquela tarde, Gabriel pediu para Dona Rosa levá-lo à igreja. Era uma pequena igreja evangélica no bairro, onde Marina às vezes levava o filho aos domingos. Pastor João era um homem de 50 anos, pai de 3 filhos, que sempre teve um carinho especial pelas crianças da congregação. O que posso fazer por você, Gabriel?
Pastor João, eu preciso da sua ajuda, disse Gabriel quando encontrou o pastor. Minha mãe está muito doente no hospital. Os médicos disseram que ela pode ir para o céu. Mas eu não quero que ela vá ainda. Eu preciso dela aqui comigo. O pastor se ajoelhou para ficar na altura do menino. Gabriel, você tem orado por sua mãe? Tenho sim, toda hora. Mas parece que Deus não está escutando. Pastor, o senhor pode orar comigo? Minha mãe sempre disse que quando duas pessoas oram juntas, Deus escuta melhor. Deus sempre escuta, filho. Às vezes ele demora para responder porque tem um plano que a gente não entende. Pastor João sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Claro que posso, Gabriel. Deus, eu sei que o Senhor é muito poderoso. Eu sei que o Senhor pode fazer milagres. Por favor, faz um milagre na minha mãe. Eu não sei viver sem ela. Ela é minha melhor amiga, minha professora, minha cuidadora. Se o Senhor levar ela embora, eu vou ficar muito sozinho. Por favor, Deus, eu estou pedindo de todo o meu coração, salva minha mãe. Eles se ajoelharam ali mesmo, no altar da pequena igreja. Pastor João começou a orar, mas foi Gabriel quem fez a oração mais tocante. A oração do menino ecoou pela igreja vazia, carregada de uma fé pura e desesperada que tocou profundamente o pastor. Naquela noite, algo estranho começou a acontecer no hospital. Marina, que estava inconsciente há 2 dias, começou a mostrar sinais de melhora nos monitores. Sua pressão arterial, que estava perigosamente baixa, começou a se estabilizar. Sim, doutor, os sinais vitais dela estão melhorando. Enfermeira, você está vendo isso? Perguntou o médico de plantão, observando os monitores. Dr. Roberto chegou ao hospital no meio da madrugada, intrigado com o telefonema. Quando viu os monitores, não conseguiu acreditar. Chame o Dr. Roberto. Ele vai querer ver isso. Isso não faz sentido, murmurou, checando e rechecando os aparelhos. Ontem ela estava com 15% de função cardíaca. Estes números indicam pelo menos 30%. Dr. Roberto pediu novos exames imediatamente. Enquanto esperava os resultados, ele ficou observando Marina. Pela primeira vez em dias, ela parecia estar respirando com mais facilidade. Os resultados dos exames chegaram 2 horas depois, e Dr. Roberto teve que ler 3 vezes para acreditar no que estava vendo. A função cardíaca de Marina havia melhorado significativamente. Não estava normal ainda, mas a melhora era inexplicável do ponto de vista médico. Os equipamentos estão funcionando normalmente, doutor. Checamos tudo. Você tem certeza de que os exames estão corretos? Como isso é possível? Perguntou o Dr. Silva quando o Dr. Roberto o chamou para ver os resultados. Não sei. Em 20 anos de medicina, nunca vi uma recuperação tão rápida de uma cardiomiopatia tão severa. Na manhã seguinte, quando Gabriel chegou ao hospital com Dona Rosa, Dr. Roberto os estava esperando com uma expressão diferente. Pela primeira vez em dias, ele não parecia carregar o peso de más notícias. Checamos tudo 3 vezes. Os números não mentem. Gabriel, tenho algo para te contar, disse o médico, se ajoelhando na frente do menino. Sua mãe está melhorando? Melhorando? Gabriel não conseguiu acreditar no que estava ouvindo. Gabriel segurou a respiração, preparando-se para o pior. Sim, durante a noite o coração dela começou a funcionar melhor. Muito melhor. Não conseguimos explicar como ou porquê, mas ela está melhorando. Ainda é cedo para ter certeza, mas é um sinal muito bom. Gabriel olhou para Dona Rosa, depois para o médico, tentando processar a informação. Isso quer dizer que ela vai ficar boa? Dr. Roberto ficou intrigado com a reação do menino. Gabriel, você tem orado por sua mãe? Gabriel não conseguiu se conter. Começou a chorar, mas desta vez eram lágrimas de alívio e alegria. Deus escutou. Deus escutou minha oração. Tenho sim, todo dia, toda hora. Eu sabia que Deus ia curar ela. Quando Gabriel entrou para ver a mãe, ela estava acordada pela primeira vez em 3 dias. Ainda fraca, mas acordada. Gabriel, disse Marina com a voz rouca. O médico não sabia o que dizer. Ele era um homem de ciência, acostumado a explicar tudo através de evidências e lógica. Mas o que estava acontecendo com Marina
Desafiava qualquer explicação científica. Estou sim, meu amor. Estou me sentindo melhor. Mãe, Gabriel correu para a cama e segurou a mão dela. Você está melhor. Eu orei por você, mãe. Orei muito, e Deus escutou. Dr. Roberto, eu preciso entender o que está acontecendo aqui, disse Dr. Silva, estudando os últimos resultados. Esta mulher estava praticamente desenganada há uma semana. Agora os exames mostram uma função cardíaca de 60%. Isso não acontece. Marina olhou para o filho com lágrimas nos olhos. Mesmo em seu estado debilitado, ela podia sentir que algo havia mudado, que havia uma força nova correndo por seu corpo. Nos dias seguintes, a recuperação de Marina continuou de forma que deixou toda a equipe médica perplexa. A cada novo exame, os resultados mostravam melhoras que não deveriam ser possíveis. Eu sei que não acontece, mas está acontecendo. Nada. Estamos usando o mesmo tratamento desde o início. Você mudou algum medicamento? Algum protocolo novo? Dr. Silva balançou a cabeça, confuso. Em 30 anos de cardiologia, nunca vi nada parecido. Mãe, quando você sair daqui, vamos fazer aquele bolo de chocolate que você prometeu. Enquanto isso, Gabriel continuava suas visitas diárias ao hospital, sempre com a mesma fé inabalável. Ele conversava com a mãe sobre tudo, sobre a escola, sobre os amigos, sobre os planos que tinham para quando ela saísse do hospital. Marina segurou a mão do filho. Sim, vamos agradecer. Vamos sim, meu amor. Vamos fazer o maior bolo de chocolate do mundo. Gabriel sorriu. E vamos agradecer a Deus por ter curado você. O que foi, doutor? Perguntou a enfermeira. Isso é impossível, murmurou o Dr. Roberto, olhando para os resultados do ecocardiograma. Uma semana depois do início da misteriosa recuperação, Dr. Roberto decidiu fazer uma bateria completa de exames para entender melhor o que estava acontecendo. Os resultados foram ainda mais surpreendentes. O coração dela está praticamente normal. A cardiomiopatia dilatada simplesmente desapareceu. Roberto, você tem certeza de que estes são os exames da mesma paciente? Dr. Roberto chamou o Dr. Silva imediatamente. Quando o cardiologista viu os resultados, ficou em silêncio por vários minutos. Então, como você explica isso? Dr. Roberto suspirou. Eu não explico. Não consigo explicar. Absoluta certeza. Checamos o nome, o número do prontuário, tudo. Naquele mesmo dia, Dr. Roberto chamou Gabriel e Dona Rosa para uma conversa. Desta vez sua expressão era de completa perplexidade. Gabriel, tenho uma notícia incrível para você, disse o médico. Sua mãe está curada. Curada? Gabriel não conseguiu esconder a emoção. Sim, os exames mostram que o coração dela está funcionando normalmente. A doença simplesmente desapareceu. Gabriel começou a pular de alegria. Eu sabia que Deus ia curar ela. Dr. Roberto olhou para o menino com uma mistura de admiração e confusão. Gabriel, posso te fazer uma pergunta? Você realmente acredita que foi Deus quem curou sua mãe?